É isso aí. Ó, lembrando a vocês que aqui a gente não está aqui para defender um lado ou outro. A gente está para fazer uma análise crítica. Vou fazer uma análise crítica aqui, Thiago, tá? E aqui como jurista, como quase filósofo político já, tá? E principalmente como quase mestre em economia. Vamos lá. Seguinte, o que eu vejo hoje de governo Bolsonaro? Thiago, você tinha uma live às 6h30, não tem? Não, derrubei minha live para estar aqui contigo, meu irmão. Você é meu Bom demais. Bom demais. Daqui a pouquinho nós vamos falar das nossas pautas. Vamos lá. Cara, o que eu vejo hoje? Bolsonaro entrou com a estruturação do Congresso Nacional. Ele entrou com o poder para escolher o presidente da Câmara à época, Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia traiu ele. Depois ele teve poder para derrubar o Rodrigo Maia e colocar outro que ele queria. Tá? O que é a diferença entre Lula e Bolsonaro? Se você me perguntar qual você acha que é mais corrupto, eu acho que os dois são, tá? Só que eu vou te falar uma coisa. O Bolsonaro, quem acha que o Bolsonaro é bobo, é inocente demais. O Bolsonaro é muito bem assessorado. E hoje ele conseguiu fazer o que antes era corrupção no governo Lula. Vamos dar um exemplo aí, o mensalão. Você lembra do mensalão? Ele conseguiu transformar a pandemia em mensalão legalizada. Ele conseguiu transformar as verbas em mensalão legalizado. Ele conseguiu transformar o fundo eleitoral em mensalão legalizado. O que ele conseguiu? Ele conseguiu ter o Congresso na mão para ele fazer o que ele quiser. Você quer um exemplo? Isso aqui que eu acabei de te mostrar aqui na tela, que é a questão dos combustíveis, zerar os combustíveis, o ICMS dos combustíveis, isso era impossível há um tempo atrás. Hoje você sabe por que ele consegue? Porque aqui vai emenda para tudo quanto é lado. Eu te desafio, você que está me assistindo, a assistir os canais aí, ou as redes sociais dos deputados da base do governo. Se você não vê, tá? Vou te dar um exemplo. Charles Evangelista, de Minas Gerais, base do governo. Cara legal, eu gosto dele, não tem nada contra. Mas perguntando, o que você fez? O que você fez pelo seu mandato? Lá, eu liberei 270 milhões. Peraí, cara. Como diria o Ciro, alto lá. 270 milhões? Para quê? De emendas? Pergunta se os outros deputados da oposição tiveram 270 milhões de emendas, ô Thiago. Nada. O que ele conseguiu? Ele conseguiu liberar grana para quem é amiguinho dele, dentro da lei. O que ele fez? Durante a pandemia, Thiago, os prefeitos que eram da base dele receberam milhões para tratamento na pandemia. Quem não era, não recebeu. E quem morreu? O povo. Você entendeu? Então, a questão que eu quero te explicar é a seguinte. Você tem que entender que uma coisa é você conseguir manipular a lei, outra coisa é você fazer corrupção. Tá? Então, são coisas diferentes. A corrupção é você passar o dinheiro por debaixo do pano. Era o modus operandi do PT. Tá? Era o modus operandi do PT. O Bolsonaro, o que ele faz? Eu quero passar o rodo na população brasileira. Vamos aprovar uma lei e vamos passar. O PT não tinha força para subir o fundo eleitoral para 5,7 bi, Thiago. O que ele precisava fazer? Passar por debaixo do pano. Bolsonaro falou, eu quero subir o fundo eleitoral para 5,7 bi. O que acontece? Vira lei. Você entendeu o modus operandi? Hoje, nós temos assim, e aqui eu vou dar uma de Ciro. Existe hoje uma equipe totalmente engendrada, totalmente preparada para dar cada ponto que o governo consegue controlar. Hoje o governo tem a oposição na mão. Hoje o governo tem a situação toda na mão. Ele manda no Lira, ele manda no Congresso todinho. Então, eu quero que saia o 14º, pode pagar.
Ah, mas você vai dar uma pedalada. Não, muda a Constituição que eu vou pagar o 14º. Quem não reconhece o poder do governo hoje na mão, Tiago, não sabe o que é política. Tá? Não sabe. Então, hoje o governo é o governo mais poderoso de todos os tempos, chama-se governo Bolsonaro. E o lance que você falou do tiozão, vamos falar do tiozão, ele não fala um A sem estar orientado. Um A. Eu vou te dar um exemplo prático. Ele foi lá e falou que ia mexer no presidente da Petrobras para mexer na política de preço. As ações despencaram. No outro dia, uma empresa ligada ao Guedes foi lá e comprou as ações um monte. Ganhou 18 milhões um dia. Cara, isso é legal. Vai me falar que isso é ilegal? Não é. É legal. Engendramento que o PT não tinha. Então ele fazia corrupção. O Bolsonaro está desfalcando os cofres brasileiros usando o Congresso Nacional através disso. Então esse é o motivo dele ter se aliado ao Centrão. Não é porque senão ele não conseguia fazer nada, A ou B, não. É porque está havendo um desfalque e esse desfalque precisa do Centrão. Não é porque ele tem boa vontade, não é porque ele é um cara bom. Eu não vejo desse jeito, de jeito nenhum, Thiago. Eu vejo hoje como um cara que conseguiu aparelhar o sistema de uma maneira que mais 4 anos, aí sim você vai ver o poder que esse cara vai ter. Tá? Você vai ver o poder que esse cara vai ter. Então, assim, quando o cara fala, mas vamos falar da questão da pandemia, mas teve pandemia. Realmente teve pandemia. Para mim, a gestão da pandemia dele foi horrível, mas foi proposital. Tiago, vamos lá, pensa comigo, meu amigo. O cara teve 14 propostas para comprar a vacina. Ele não comprou. Ele sabia que milhares de pessoas iam morrer, mas ele não comprou. Eu quase passei dessa para melhor. E ele deve estar torcendo para que eu tivesse passado, porque ele sabe que eu sei colocar o dedo na ferida. Ele pegou o pior capital político ao aceitar isso. Você tem noção do impacto que tudo isso foi na campanha dele, Thiago? Você tem noção do impacto negativo que tudo isso, que defender cloroquina, fazer dancinha de cloroquina, enquanto o Dória estava aqui dançando e fazendo acontecer com a vacina? Você tem noção do capital político que ele perdeu com isso? Mas ele sabia que ele recuperava, tanto é que ele está bem na pesquisa hoje. É uma coisa que você tem que pensar. E ele sabia que os recursos que ele conseguiria durante essa pandemia seriam capazes de reeleger ele. Vem cá, ele liberou rios de dinheiro para os prefeitos amigos dele. Você acha que na campanha dele vai ser uma campanha de $1 milhão, igual foi a campanha do presidencial, Thiago? Então, assim, o cara é um gênio. Eu até para ofender o cara eu consigo elogiar, você tá vendo? O cara é um gênio, cara. Mas ele é inteligente. É um mal, você entendeu? Porque o cara tá conseguindo aparelhar o Congresso de uma forma que as pessoas não conseguem entender. O cara é bom. O cara é muito bom. Hoje, o Lira ligou pro cara e falou, não deixa passar o 14º. Por quê? Porque nós vamos fazer abaixar o preço do combustível na marra. Nós precisamos desses 50 milhões. Tiago, o que dá mais impacto? O combustível a R$5 ou um 14º na conta dos aposentados? É óbvio que é o combustível. Você está vendo a força desse cara? Você está vendo o poder desse cara? Então o cara aprendeu. Quando ele aparece lá e fala como um tiozão do churrasco, cara, aquilo ali não é porque ele é daquele jeito, não. Ali é um personagem totalmente programado. É o personagem que representa aquele cara que, eu tô de saco cheio de não poder me expressar. Ele me representa. Eu sou o tipo de cara que vai comer e vai cair, sabe, farinha na minha roupa. Cara, Thiago, o brasileiro hoje come em restaurante chique, ou come em botequim, come em barzinho. Eu mesmo adoro um espetinho, cara. 2. Você entendeu? Então, assim, o cara, ele viu o que a massa quer,
Porque hoje você consegue ver o pobre comprando aí o quilo de arroz, o pacotinho de arroz aí a 30 conto e defendendo o cara. Cara, ali tem uma estrutura gigante. Só que eu tô falando demais. Fala aí, Thiago. Faz sua defesa aí. Você concorda, discorda? Não, tá tudo redondo. Nessa parte a gente pensa igual, sim. Ele é um personagem. Ninguém que tá tão bem diante da câmera consegue uma popularidade se o cara não é inteligente. Né? Ninguém tá aqui falando que o Bolsonaro é um burro, um lixo, um Zé Ruela. Nada disso. São dois caras inteligentíssimos. O Lula e ele. Tá? São dois caras inteligentíssimos. Sim. E a gente vai ter esses dois caras inteligentíssimos à nossa disposição para escolher qual deles a gente quer. Eu defendo a alternância do poder, defendi quando entrou o Bolsonaro, ele mesmo entrou com essa bandeira, continuo defendendo a alternância. Gostaria de ter uma outra opção, além do Lula, mas pelo jeito vai ter que ser o Lula mesmo, pelo clamor popular, e não adianta você não ser Lula e ficar fazendo baixaria em rede social, que nem os playboy que falam, vou mudar de país agora, e não sei o que, vocês que se virem, né? Porque isso não adianta nada. Você tem que saber ganhar a eleição e você tem que saber perder a eleição também. Só um vai entrar, não vai agradar todo mundo. O país está polarizado, sim. Se entrar o Lula, torcerei pelo Lula para que ele faça o melhor. Tenho, como falei, a certeza que ele não vai fazer a mesma burrada que ele fez anteriormente e dar continuidade numa baita de uma queimação de filme. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.